Irmãos, esse primeira quinta-feira do mês de outubro, onde vai estar faltando 90 dias praticamente para vencermos mais um ano. E a gente não pode deixar de lembrar, se estamos vencendo mais um ano, está se aproximando a volta de Jesus Cristo cada dia mais. E quando nós entendemos isso, é hora, como lemos o texto bíblico hoje, que trouxemos para compartilhar, que se aproxima esse dia, então nós temos que nos revestir mais. Procurar confiar em Deus, procurar buscar aquilo que Deus orienta. E onde é que nós podemos encontrar como um ensino tremendo, onde ele teve na sua prática de vida, como enviado pelo Pai Jesus Cristo, que é a doutrina da oração. Oração tem poder e nós não temos dúvida. Nós lembramos que todos os apóstolos, discípulos que viveram com Jesus, eles aprenderam com Jesus a prática da oração, onde Jesus foi esse modelo para eles, o exemplo maior. Então, Jesus, não só daqueles apóstolos e discípulos, que viveu com ele naqueles dias passados aqui nesta terra, nós também somos esses novos discípulos, que temos Jesus também como nosso mestre, nosso exemplo. Então, se aqueles discípulos, aqueles apóstolos aprenderam com Jesus Cristo sobre a oração e praticaram a oração, é porque eles creram e confiaram e viram no seu próprio mestre o poder da oração. Fazendo alguma lembrança de algumas passagens bíblicas, nós vamos lembrar de quando Jesus, amigo daquela família lá na cidade de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro, e quando Lázaro foi morto, Lázaro morreu, Jesus passou 4 dias para chegar ali na cidade de Betânia. E quando ele chegou ali, ele foi conversar com suas irmãs, que era uma família que ele tinha intimidade, que ele sempre conversava com essa família, sempre estava juntos. E perguntaram para elas onde estava o corpo de Lázaro, onde ele tinha colocado, onde elas tinham colocado. E elas indicaram, elas falaram para Jesus que já tinha 4 dias, que 4 dias a gente sabe que um corpo humano, ele vai estar em estado de putrefação, não é? Ele vai estar decompondo, então o odor exala um odor terrível e insuportável. Mas Jesus pediu que elas indicassem onde ele estava e ele foi. E quando Jesus chegou ali no sepulcro onde Lázaro tinha sido colocado, Jesus orou. Orou e pediu ao Pai que o ressuscitasse. E Lázaro ressuscitou. Jesus falou e mandou ele sair, de dentro do túmulo ele saiu, pela direção do Pai, no poder da oração. Então nós precisamos buscar esses grandes exemplos. A gente lembra que não só foi esse caso de Lázaro, como também a filha de Lázaro, ou de Jairo. Também aquela jovem, Talita Cumi, estava morta, para eles ela estava morta, para os pais e para alguns amigos da família, e Jesus também vai àquela casa quando ele foi chamado para ir lá. E ele pede para aqueles incrédulos saíssem da casa, aqueles que não acreditavam, aqueles judeus, e Jesus orou e aquela menina também ressuscitou. Nós vamos lembrar, irmãos queridos e amados, também o próprio apóstolo Paulo, quando certa vez pregando, e Paulo estendeu o horário da sua pregação, e tinha um jovem sentado na janela chamado Eutico, e ele caiu e morreu. E Paulo se aproximou daquele corpo, daquele jovem, e ali também Paulo orou, pediu a Deus, e Deus o ressuscitou. Então vamos refletir um pouco como a oração tem poder e como nós temos que crer. A gente, quando crê, a gente rompe toda e qualquer barreira que impeça a gente orar.
E são barreiras simples que muitas das vezes a gente quer se justificar. O trabalho, as tarefas diárias. Mas eu quero dizer para vocês, como experiência de oração, sou feliz, porque Deus me deu um ministério de oração, como eu amo orar. Só tenho que agradecer a Deus toda hora e todo instante. Porque realmente, no início, enquanto você não se acostuma, você paga um preço, não é? E isso, para que se ore todo momento que é necessário, você tem que organizar o seu tempo, administrar o seu tempo, para que nada também possa ser negligenciado. Agora tem que pagar um preço. Muitas das vezes, você sai para trabalhar mais cedo. Então, se você confia no poder da oração, você vai se acordar mais cedo e vai orar. Agora veja, dentro de essas situações bíblicas que nós compartilhamos, o quanto a oração tem poder e pode lhe trazer a vitória. Ninguém sabe o que pode acontecer quando eu sair da minha casa para o meu trabalho, mas Deus sabe. Mas se nós oramos, acredito que os livramentos vão acontecer, que Deus vai lhe abençoar, que Deus vai lhe dar, não é, a vitória da qual você possa passar por alguma situação que você necessite. Só chamando a atenção nossa, o quanto a gente precisa. E tem uma coisa interessante, que é o que eu fiz comigo, sempre faço até hoje e no início principalmente, para começar esse ministério de oração. É pedindo a Deus na oração que Ele me dê forças e coragem para eu orar. Eu já orando e pedindo que Deus me ajude que eu ore, me dê alegria, prazer, e me acostume a eu orar. E assim Deus, como é fiel, vai respondendo às nossas orações e vai nos ajudando a acontecer em nós aquilo que nós pedimos, não é? Sabendo nós que oração tem poder. São casos, né, tremendos, não é, que as Escrituras nos ensinam em relação a situações que pela oração foi resolvida. Eu digo até na minha vida particular e acredito que vocês têm alguns testemunhos também em questão de oração, que vocês clamam e Deus responde. Não é? São N casos que eu não sei enumerar, de quantas vezes, eu peço que segurei aqui essa jovenzinha que ela está tirando minha atenção. Ela está para lá e para cá e eu não consigo, senão eu não raciocino, bota ela aí no colo aí um pouquinho. Hoje não tem salinha, né? Aí ela está à vontade, né? Só um minutinho, como é? Eloá. Senão fica o movimento e me tira o raciocínio. Isso não só ela, qualquer pessoa, quando levanta, às vezes, a gente para o raciocínio, perde o raciocínio. Então, nós precisamos compreender que a oração tem poder. E que nós precisamos confiar. E essa declaração de confiança é a prática. Eu confio na oração, mas você tem orado? Mas você tem pago esse preço para você alcançar os seus objetivos? Quantos sonhos e projetos, eu digo, na questão até da minha aposentadoria, não é? Muitos colegas meus da minha época e outros até mais novos do que eu foram aposentados. E eu orava sempre, pedindo a Deus que Ele me concedesse a bênção conforme sua vontade. Chegou a hora que Deus também me concedeu a bênção, pela oração. Todas as situações, eu vejo hoje, também para a honra e glória de nosso Senhor Cristo, a minha mãe teve 4 AVCs. Não é? Ela chegou num estado mesmo crítico, e até de uma palavra do médico a respeito de um coágulo que foi gerado no cérebro dela, que era preciso fazer uma cirurgia, mas pela idade dela, não era muito bom fazer, porque o risco de vida era maior. Mas que ele tinha um medicamento, que esse medicamento poderia tirar esse coágulo da mente dela, que ele ia aplicar. O que nós, famílias, fizemos? Fomos orar pelo produto do medicamento que ele ia usar para minha mãe. E o que aconteceu? Deus quis tirar o coágulo pelo medicamento. Mas eu sei que foi pelo poder da oração. Então, nos chama a atenção dessa necessidade de orar. Pagar esse preço. Estou cansado. Quantas das vezes, não é? Eu estou cansado, exausto e querendo me dar sono. Mas eu, quando começo a orar para o Senhor, tire meu sono, me deixe eu orar.
Eu quero conversar com o Senhor. E daqui a pouco o sono passa, eu oro o tempo que é necessário, daquilo que são os objetivos para eu orar naquele momento, e tudo tranquilo. Eu fiz um pacto com o Senhor, poucos sabem, mas eu já contei algumas outras vezes. Eu orava sempre, oro sempre pelo dia, todo instante, toda hora. Não sei quantas orações eu me direciono a Deus pelo dia. Creia no nome de Jesus Cristo. Mas eu nunca orava pelas madrugadas. Nunca orei pelas madrugadas. Minha mãe sempre teve esse costume. Minha mãe, 2 horas da manhã, já estava de joelho, orando por essa igreja aqui, pelas famílias daqui, pela sua família. Ela sempre orou e ela sempre me dizia isso. E eu pedi a Deus que eu queria orar nas madrugadas. E eu fiz um pacto com Deus, um voto, que eu queria orar todas as madrugadas enquanto vida eu tivesse na terra. Então eu tenho um compromisso com Deus, que eu não posso fazer voto de tolo, que todas as madrugadas, todas, eu preciso estar orando. E isso, no início, foi uma peleja, foi um preço alto. Muitas das vezes eu ficava acordado até chegar a madrugada para que eu não deixasse de orar, porque eu tinha feito o voto. E depois eu fui acostumando. Hoje eu não me preocupo mais, eu posso dormir cedo, a hora que for. Na madrugada, 2, 3 horas da manhã, eu já estou de joelho ali na cama orando ao Senhor. Tudo isso, irmãos, é para declarar a Deus que eu creio e confio no poder da oração. E também para revestimento da minha vida. Se eu creio que a oração tem poder, eu preciso priorizar aquilo que nos coloca o revestimento para suprir a necessidade diária, seja na sua área física ou espiritual. Então a gente deve acreditar no poder da oração em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a situação, você deve estar orando. Na sua casa, no seu dia a dia, no seu filho. Tem pessoas que, hoje eu não tenho mais filhos, tenho uma esposa que eu oro, mas muitos pais levantam de madrugada e vai orar no quarto dos seus filhos, pelos seus filhos. Porque é uma missão nossa, família, nós pais, fomos escolhidos para ser os cabeças da casa, o pai e a mãe, para cuidar da casa, para orientar os filhos. Não é difícil lembrar de um texto conhecido da Igreja de Cristo, Provérbios 22, verso 6, que diz assim: ensina o caminho que seu filho deve andar, para que mais tarde ele não se desvie dele. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos orar, nós precisamos ensinar. A gente vê uma criança, vamos aproveitar que Eloá, ela ficou meio raivosazinha, mas isso acontece. Mas a gente precisa ensinar a criança. Não é, criança não se espanca, mas se corrige. Há Provérbios, praticamente muitos capítulos, o Salomão, ele fala muito sobre a questão da correção das famílias, dos filhos. A gente sabe ver no dia a dia de hoje, como eu já vi vários escândalos de crianças em shoppings, em praças, na rua, porque os pais não corrigem devidamente. Porque o pai entra naquele sentimento, na sua emocional, no seu emocional. Mas se você não ensinar a sua criança, o mundo vai ensinar. Se a gente não ensinar aos nossos filhos, o mundo ensina. E infelizmente, essa palavra influência que tem 2 vertentes. Essa palavra influência ela é muito perigosa, porque ela também ensina para o mal, ela influencia pelo mal. E muitas crianças, muitas em escolas, até em vizinhança, pais que não cuidam bem dos seus filhos, finda sendo influência para o outro vizinho, para outra pessoa na escola, para um outro filho seu que está ali na escola que não aprende com você, e vai aprender aquilo que o mundo ensina. Esse é um zelo, claro, bíblico, que a gente precisa tomar a direção. Porque quantos filhos e de muitos crentes estão aí sofrendo, fora de Cristo, perdido, nas drogas, porque não teve na sua infância um pai e uma mãe usando da autoridade que Deus deu, viveu da sua emoção e do seu sensacionalismo.
Não é, quer dizer, ficou naquela coisa, não, ele vai se contrariar. Olha, eu digo para vocês que até hoje está aí meus filhos vivos, eles nunca deixaram de serem corrigidos. Teve uma vez que eu fui corrigir a minha filha mais velha, que minha esposa não foi espancando, viu? Foi segurando e evitando uma situação que ela queria fazer e eu não permiti. Ela passou o dia inteiro trancada dentro do quarto, não fez as refeições, só chorando. Minha esposa ficou preocupada. Rapaz, pode acontecer uma coisa. Eu digo, não, ela vai ficar aí. Deixe ela aí. Ela saiu à noite, rouca, que não dava uma palavra, de tanto chorar o dia inteiro, e depois foi lá, caladinha na cozinha, botou sua comida e foi comer. A partir daquele dia, ela nunca mais teve tratamento com alguém lá próximo de nós para sair para as festas do mundo, para algumas coisas e outras. Porque a gente precisa, a gente tem que ter zelo, a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus a sabedoria para cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. Então, a oração pelos filhos vai ajudar a nós a ter essas vitórias. As Escrituras vai nos ensinar hoje, que é um texto também não muito compartilhado aqui, mas que é conhecido. É um texto que a gente lê muito de vez em quando aqui sobre o livro de Tiago. Tiago era o meio-irmão de Jesus, não é? Então, nós vamos ler no capítulo 5, do verso 13 ao 20. Aqui está uma direção perfeita, pela palavra de Deus, através do apóstolo Tiago, não é? O que Deus orienta para a gente tomar essa posição. Tiago, capítulo 5, verso 13, está escrito assim: estar alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Uma coisa que deve nos chamar a atenção e trazer nesses versos que lemos como áureo, para que a gente possa entender o poder da oração e a necessidade que nós devemos orar. O verso 17 vai falar sobre esse homem de Deus que teve uma perseguição terrível por uma mulher cruel, uma mulher que já tinha matado muitos profetas, só sobrou ele. E ele teve essa direção perfeita para orar ao Senhor. O verso 17 está escrito assim: Elias, veja bem como está bem claro o que Tiago fala, era homem semelhante a nós, quer dizer, homem de carne e osso, que tinha seus sentimentos, como o próprio texto fala, não é? Mas ele procurou orar, procurou crer e confiar no poder da oração, sabendo que a oração se tornaria eficaz quando um justo ora. Quando nós que somos escolhidos de Deus oramos, Deus ouve, Deus atende o nosso clamor e a nossa súplica. Sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Essa questão que Tiago relata de Elias, foi aquele problema do rei Acabe com Jezabel, a situação de Israel.
E Elias pediu a Deus que cessasse a chuva. Será que seria possível isso? Para um homem comum como nós, que Elias era um homem comum igual a nós. Mas Elias era um homem temente a Deus, que confiava em Deus e no poder da oração. Eu já contei para vocês um outro momento. Nós estávamos num acampamento da igreja em Estância. Ficava lá no alto, bem vizinho ao forródromo lá de Estância, um colégio que nós ficamos. E estavam os eventos de gincana lá, e eu saí um pouco e fui lá para fora do colégio. Arrodeei, porque era cerca, eu sempre estava observando para não vir alguém, uma coisa e outra. E eu cheguei de um lado de uma cerca e parei, e tinha umas vacas comendo, né, uns gados lá, que deveria ter algum boi, mas eu não prestei bem atenção. Eu chamei tudo de vaca. Se tinha algum boi e soubesse, ia ficar contrariado comigo. Mas tinha uma vaca branca. E eu comecei a clamar alguma coisa a respeito da minha vida, da igreja, do meu ministério ali, naquele momento. E pedi a Deus, quando eu terminei de clamar a Deus para aquela situação que eu estava querendo, comecei a orar ali sozinho em Deus, e disse: Senhor, se o Senhor ouviu esta minha oração, tinha um grupo de vacas de um lado e outra do outro. E essa vaca branca estava do meu lado da cerca, do lado onde eu estava. Se o Senhor ouviu essa minha oração, faça com que essa vaca branca passe para o outro lado agora. E não demorou. Aquela vaca branca saiu de onde estava e passou para o outro lado. Eu não vejo, como crente em Jesus Cristo, coincidência. Eu vejo um Deus fiel e que ouve a voz dos justos, a voz dos teus servos. E eu acredito que foi uma resposta de Deus, que Ele ouviu o meu clamor. Porque Ele fez a vaca sair do lado que estava comendo, onde tinha vasto alimento. Umas comiam de um lado, outras de outro, e ela saiu de onde estava comendo e foi para o outro lado. Eu não esqueço desse episódio. Então eu fiquei muito feliz. E isso me deu cada dia essa confiança plena no poder da oração. De estar orando. E outros casos, irmãos, muitas das vezes, situações assim que vocês acham que poderiam, entendem, eu não gosto dessa palavra, acho de vez em quando ela aparece em mim, mas nos meus lábios eu estou evitando. Eu acredito que vocês entendem que Deus é tremendo e todo-poderoso e faz coisas que jamais a gente imaginaria. Acontece algumas vezes, quando aparece um som muito ensurdecedor, na minha vizinhança ou ali pelo lado, inclusive agora nessas campanhas, de estar aquela coisa que tira de você a concentração, de eu chegar para a direção onde está vindo aquele som, estender a minha mão, como também para a casa vizinha, que muitas das vezes, creia no nome de Jesus Cristo, tinha esses som altos, olha bem que eu estou falando, tinha. E eu cansava de chegar, estender minha mão e orar. Negócio de segundos ou minutos, conforme a vontade de Deus, parava e cessava. E agora, recentemente, nesses sons malucos, ontem à noite, estava ensurdecedor, eu me voltei para onde eu estava vindo, que vinha o som, estendi minha mão e comecei a clamar a Deus. Não demorou muito, apagou tudo. Quando eu pressenti que tinha apagado, eu fui orar, agradecer a Deus, pela fidelidade que Deus é para conosco. Então, o que é que nós, ouvindo isso, temos que fazer? Buscar a coragem e se acostumar a orar todos os momentos, em qualquer situação. Intercessão, a oração de intercessão. Então, meus queridos, a oração é meios fundamentais para uma vida de uma família alcançar o crescimento espiritual. Também nós devemos orar pela sua própria vida espiritual e pela vida espiritual de sua família. Deus está pronto para ouvir, para atender, para você ver sua família alcançar a vitória. O que a gente vai compartilhar é que muitos momentos da nossa vida nós estamos desencorajados, talvez até por um motivo de cansaço. Mas quando a gente rompe esse cansaço pela nossa fé, que nós vamos orar, em alguma situação, sabe o que acontece? Deus vai realizar. Deus vai dar a você, irmãos queridos, aquilo que você almeja, aquilo que você quer.
sua família, um emprego, você vai fazer um concurso, porque Deus, Ele faz isso, Ele alegra o coração do seu servo, Ele realiza o desejo do coração do justo. O que nós precisamos é nos encorajar e confiar, é uma oração de fé. Nós não podemos orar com dúvidas, porque Deus não opera em dúvidas. Se a gente for fazer alguma coisa orando com dúvida, você pode ficar tranquilo que essa oração não vai ser respondida, porque as Escrituras nos mostram isso. Lembramos de Romanos 1, verso 17, a última frase, que Paulo termina dizendo assim: todavia o meu justo viverá pela fé. E a oração só é atendida se você crer e confiar. Lembramos que Jesus ensinando também que muitas das vezes é necessário você entrar nos seus aposentos, no seu quarto e ter uma intimidade com Ele. Deus, Ele quer ter uma intimidade conosco. Ele quer que a gente se entregue, se derrame diante dEle. E você entrar no seu quarto, num lugar, uma sala que você esteja sós. Confessar a Jesus Cristo aquilo que você precisa, pedir aquilo que você necessita pedir, agradecer aquilo que você precisa agradecer. Sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe o que está se passando com você, tudo, mas Ele quer que você confesse. Porque quando a gente fala, Senhor, isso, a gente sabendo que Ele sabe, nós vamos declarar a Deus que confiamos nele. Porque Jesus, Ele vai nos ensinar que é preciso pedir para você receber. Que é preciso você buscar, que é para você encontrar. É preciso que você bater para que Ele possa abrir. É assim que Deus quer, é Ele quem quer. Ele quer ver a nossa fé sendo declarada na ação, na atitude nossa. Ah, Deus sabe o que eu quero, Ele vai fazer. Não vai fazer. Temos que pedir, temos que buscar, temos que bater. É assim que as Escrituras ensinam a respeito da oração. Para que você alcance aquilo que você deseja. Uma cura de uma doença, e uma outras situações que eu já falei, inúmeras, para não estar sendo repetitivo. Então, meus queridos, amados irmãos, mas eu acredito que vocês pensam como eu, que existem muitos crentes que têm dificuldade de desenvolver essa comunhão com Deus através da oração. Porque quando você vai orar, você entra em comunhão com Deus. É o que está falando, o que está escrito lá em Mateus 18, verso 18, na parte A. Ligado na terra, ligado no céu. Ligado na oração, você está ligado com Deus no céu. É a comunhão que você tem com Deus através da oração. Por isso que nós precisamos deixar o nosso coração se encher com a palavra de Deus, para pôr na prática. Nós lembramos sempre, é outro texto que é diário aqui, nesse próprio livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22. O 17 também serve para o que eu vou falar, que é buscando no Pai nas luzes. O 22 vai dizer, para não ser só ouvinte, mas praticante. Então é o que nós vamos aprendendo com Deus para alcançar, porque muitas das vezes alguém ora e não vê resultado, mas a fé, que condição você está ali orando diante de Deus? Irmãos, nós somos sujeitos a pecar até por pensamentos. E quando eu vou orar, eu sempre peço primeiro perdão a Deus. Porque eu posso ter um pensamento contrário à vontade de Deus. Eu lembro da situação de Jó, que orava pelos seus filhos, porque ele não sabia que os filhos tinham pecado, mas os filhos faziam muitos banquetes, muitas festas, ele imaginaria que um dos filhos poderiam ter pecado. Hoje eu ali já orei por vocês tudinho aqui. Estava ali orando, você estava orando, fazendo as orações, cada um fazendo uma parte da oração, e eu estava orando pelos pecados de vocês, para que Deus perdoasse todos os pecados de vocês, como da minha família e o meu. Que a gente pode pecar por uma situação ou outra. Lembra que agora nesse texto que nós lemos que nós temos que orar um pelos outros? É essa comunhão da oração com Deus e com os irmãos. Muitas das vezes, até lá na própria igreja mãe, quando eu congreguei lá, que aqui é uma extensão da igreja mãe que nós congregamos.
Tinha alguns dos irmãos que não gostaria que o pastor Gilton me colocasse para orar, porque a minha oração era muito crescente, muito prolongadas. Mas eu ainda estava aprendendo. Tem um momento da oração mais prolongada, tem um momento da oração mais curta, porque Deus atende a oração quando ela é um punhal e Deus atende a oração quando ela é uma espada. O punhal ele é curto, a espada é grande, não é? Então a gente vai, tem um momento como hoje, a gente pode orar por vários objetivos, mas tem momentos no cultos normais, como culto evangelístico, culto da ceia, a gente faz uma oração mais curta só naqueles objetivos, para o momento. Mas a gente vai ter um momento que ora mais prolongado, com mais assuntos, com mais situações, tudo na ordem, né? Tudo dentro de ordem, porque disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, tudo com ordem e decência. Então é dessa forma que a gente vai alcançando o progresso. Termos hoje, como Deus traz para nós, não é sempre crescendo na vida de oração, é essa direção perfeita que Tiago levou para aquela igreja, que o Espírito Santo traz para nós nessa noite. Aprender como orar. Então, qual é um dos aspectos importantes acerca da doutrina da oração? As Escrituras ensinam tudo a respeito da oração. Nas Escrituras, tudo tem sobre oração. Nós vamos lembrar que desde Gênesis até o capítulo 21, até o versículo 21 do capítulo 22 de Apocalipse, tudo se trata de oração, tudo oração. Então a gente sabe que foi uma ferramenta tremenda de poder que o Senhor deixou para nós, para que a gente possa suportar e vencer tudo aquilo que venha contrário às nossas vidas, nossas famílias, nossos ministérios. Se vocês sabem que eu oro muito pelas famílias, sabe o quanto eu oro pela igreja, pelos irmãos, pelos ministérios, porque eu sei quanta responsabilidade nós temos. Nós não estamos aqui por um acaso. Eu me lembro quando eu comecei a congregar, eu nunca pensei em ser um pastor, nunca. Eu estava ali aprendendo de Deus, conhecendo Deus. E com o caminhar da jornada nova que eu recebi, eu fui sentindo interesse de conhecer aquelas histórias que eu ia ouvindo pelas pregações, e também estudando em casa, e fui sentindo aquele desejo de ir para um seminário. Quando eu ouvi falar sobre seminário, eu não conhecia nada disso, e comecei a sentir o desejo. E chegou um momento, eu comecei a orar a Deus para que Ele me desse a alegria que eu via nas histórias de Abraão, de edificar um altar ao Senhor, e Ele já me concedeu 5 altares para que eu edificasse. 5. Resposta de oração. E ali quando eu levei para o pastor Gilton, já com os anos na igreja, porque para você entrar num seminário, na denominação batista, você precisa ter no mínimo 3 anos de igreja. Porque o seminário você vai ver muita coisa, e se você não estiver preparado, você corre o risco de sair de Cristo. Porque você aprende muitas coisas controvérsias, né, muitas histórias, porque você vai encontrar na igreja, você tem que aprender. Uma história de Abraão, uma certa vez, controvérsia, eu passei mais de mês para esquecer essa história da minha mente. Mais de mês, só orando para que Deus limpasse. Mas foi uma situação que precisava, que tinha vários estudos sobre algumas histórias, para quando você encontrasse uma história na igreja, você ter habilidade, conhecimento para poder resolver. Eu sei que essa história de Abraão me atormentou muito tempo. Então, concluindo essa história, que eu vim orando, e quando eu falei para o pastor Gilton para ir para o seminário, ele disse, meu irmão, eu já tinha mais de 3 anos, ele disse, olha, nós vamos levar para a igreja, se a igreja aprovar, eu lhe coloco para você para ir para o seminário. Aí fizemos antes mesmo um concílio, antes de ir para a assembleia. Fizemos um concílio na casa de vovô Jonas, não sei se você alcançou o vovô Jonas. Vovô Jonas, andava muito lá, eu me dava muito bem com ele. Ele era baixinho, magrinho, mas um homem de Deus tremendo. Ele gostava de um hino que eu não esqueci. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Era o hino que ele amava. A gente fazia culto no lar na casa dele,
sempre, que ele gostava. E fizemos esse concílio lá para o pessoal tomar uma posição se eu deveria ir até para o concílio na igreja, para a assembleia na igreja. E foi aprovado de ir. Alguns falaram, fizeram muita pergunta para mim, até Anderson estava lá presente, o irmão do pastor Gilton, Ivonildes, não sei se é do seu tempo, se a senhora lembra, e muitos outros lá, porque teve um tempo que a senhora passou fora de lá, né? Foi. E quando nós fomos, não é, para a Assembleia, surgiu, na hora da Assembleia, para a votação, uma mulher que me ajudou muito e ainda me ajudou mais no momento que me entristeceu. Que na hora da Assembleia, que foi para a votação, ela, como diaconisa, ela se levantou na Assembleia, com todo o amor e carinho e educação. Ela disse à igreja que ela opinaria para me dar mais um ano na igreja, antes de ir para esse seminário, para que eu pudesse ir mais maduro para o seminário. Claro que eu não fiquei satisfeito com isso, eu não gostei. Eu não dei uma palavra, fiquei quieto, mas o meu coração entristeceu, porque era um desejo que eu tinha, isso é natural. Mas Espírito Santo me deu tranquilidade, e essa mulher foi a mulher que me levou a começar a pregar na igreja, a começar a me envolver com o evangelismo. Foi ela que me levou na própria Assembleia, me colocou como o líder, né, do Ministério de Evangelismo. Veja como Deus prepara tudo certinho para que tudo aconteça bem. E veja em tudo isso com essa mulher, que fez, não é que não me impediu, mas achou por bem de eu passar mais um ano, que eu já estava desejoso de ir, para o meu próprio bem. Hoje, peço ao Senhor Jesus Cristo que eu continue até o fim, mas até hoje nós estamos ligados a Deus, tranquilo, e acredito que ela faz parte dessa minha vida espiritual. Então, é importante a gente ter esse processo de oração, porque a gente alcança êxito tranquilo mesmo, em alguns momentos que a gente possa não concordar de algumas posições que chegam até você. Mas a oração resolve. A oração traz as respostas perfeitas, porque o próprio Deus é quem faz essas respostas, é quem envia essas respostas. Isso seja qualquer situação na sua vida. Então, meus queridos, 1 Crônica 16:11, está escrito assim, ouçam bem, olha, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Como buscamos a face de Deus? Orando. Orando, buscando a face de Deus. As Escrituras ensinam isso, a respeito da oração. Esse é o primeiro aspecto. A oração está presente em toda a Escritura. E a gente pode ver o exemplo dos nossos patriarcas, pelos profetas e apóstolos, e o próprio Jesus que tinha esse ministério de oração. Vocês lembram, que é uma história também contada sempre, e muitos nesses cultos da Santa Ceia do Senhor, sempre se trata da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, né, da sua morte. E Jesus, para se preparar, para ir morrer por nós, aquele sacrifício vicário, onde muito difícil, porque ele ia receber todos os nossos pecados, a coisa era complicada. Jesus foi para o Getsêmani orar, deixou os seus discípulos orando, Pedro, João e Tiago, que estava com ele, foi orar. Quando ele voltou, resumindo toda a história, por 3 vezes ele pegou os discípulos dormindo. E Jesus chama a atenção deles, orienta eles. Mas nesse dia dessas orações de Jesus, Jesus chegou a suar suor de pingo de sangue. Então veja que oração ardente, intensa. Então veja o poder da oração, porque Jesus ia receber um peso
de toda a humanidade, todo o pecado sobre os seus ombros. Acredito que para nós seria difícil. Mas como Jesus nunca pecou, um homem que foi homem como nós, aqui na terra, era um homem que tinha uma comunhão perfeita com o Pai, Deus deu a força e a sustentação para que ele recebesse todos os nossos pecados. E ele orou ao ponto de suar suor de sangue. Então a gente vai ganhando forças para buscarmos esse ministério de oração. Peça a Deus para Deus lhe dar esse ministério de oração. Porque é um ministério que vai lhe dar grandes vitórias, que é a oração. A gente vendo esse exemplo. Agora tem uma coisa, eu vou contar como experiência. Você encontra, principalmente no início, mais ainda, muitos obstáculos, porque o nosso adversário, ele sabe muito bem que Deus ouve a oração e responde, então ele vai trabalhar pelo nosso lado da carne. Ele fez isso com Adão e Eva, seres humanos. Ele foi tentar e deu certo o que ele queria. Assim ele faz conosco. Ele vai tentar de uma forma ou de outra, de uma coisa que para os nossos olhos, não, isso é bom, está certo. Mas tudo isso para que seja uma barreira, um impedimento para que você não ore. Ele sabe que Deus é fiel e Deus ouve a oração. Então você encontra, quando você começa a buscar esse propósito desse ministério, você vai encontrar muitas coisas para que você não dê continuidade. Eu digo isso para você, não sei se vocês já ouviram, creia em nome de Jesus Cristo. Essa é uma situação difícil, vocês vão ouvir agora, como barreira para que eu não continuasse. Quando eu morava no Orlando Dantas, eu tinha feito um prédiozinho no fundo da minha casa, e lá era Valdeclei que dormia. Tinha uma área de lazer, vizinho do quarto de Valdeclei que eu fiz também, para ficar lá no fundo. Eu sempre gostei de estar assim, longe das coisas do mundo, lá de fora da rua, né? Lá no Orlando Dantas, como na minha casa hoje aqui é a mesma coisa. Eu tenho um lugar lá no fundo que eu fico lá. Quando elas chegam lá em casa, se não levarem a chave, gritam lá no meio da rua para me ouvir. E eu fui orar quando eu comecei esse ministério, e eu botei meus cotovelos na cama do meu filho. Comecei a clamar. Quando eu senti aquele peso nas minhas costas, mas peso mesmo, e começou a me sufocar. Eu já não respirava bem, e já não saía mais palavras. Mas veja bem, tem essas situações, mas Deus está ali ao seu lado. E era o início da minha vida cristã. Quer dizer, eu estava saindo do mundo, o diabo não estava feliz com isso, que ele nunca foi feliz com nada, né? Mas ele queria era destruir minha vida. E ele foi tentar me impedir, porque ele sabia que a oração tem poder. Então eu fiquei sufocado. O que aconteceu? Eu tirei os meus cotovelos da cama e botei minha face no pó. Quando eu me deitei assim no chão, que botei a face no pó, eu senti sair aquele peso de mim. Creia que de imediato, no meu entendimento, era um demônio montado nas minhas costas. O peso era muito grande. Era um demônio montado nas minhas costas. Mas sabe o que aconteceu depois? No outro dia eu estava lá de novo. Eu não desisti, eu continuei, eu perseverei. E graças ao nosso bom Deus eterno, até hoje, Deus me deu esse ministério, que é um ministério de vitória para todos nós, crentes em Jesus Cristo. É preciso clamar a Deus e pedir forças, porque a gente tem, no dia a dia da vida, esses obstáculos que tentam impedir. Então a gente vê como esse primeiro aspecto prático da doutrina da oração é que as Escrituras ensinam tudo a respeito de oração. Então a gente precisa aprender isso. Nós lembramos nesses textos que nós lemos sobre o apóstolo Tiago, que ele avalia, né, mostrando dentro desses pequenos versos que nós lemos, a necessidade da gente orar, irmãos. A necessidade de orar. Essa é a avaliação de Tiago, trazendo para nós, se expressando dessa forma, orientando como devemos tomar posições para que a gente ore. Vamos lembrar de um caso. Vocês lembram da história da sogra de Pedro? Ela estava doente e tinha várias mulheres ali orando. Pedro estava preso. Pedro estava preso. E elas começaram a orar. Daqui a pouco, antes de terminar a oração, Pedro estava batendo na porta. E uma jovenzinha que estava com elas foi abrir a porta. E quando ela abriu a porta que Pedro entrou,
Antes delas terminar a oração, Deus já tinha ouvido, já tinha ido soltar Pedro lá. Isso tudo para trazer motivações, coragem e disposição da gente orar, seja qual for a situação que a gente venha estar enfrentando. Agora, vocês entendendo que tem que ter esforço, tem que ter coragem. Quanto mais você souber que está tendo algum empecilho, é que você vai mesmo orar. Porque ele vai tentar, o adversário, impedir que você ore para que você não alcance sua vitória. Porque ele sabe que Deus responde. Amém, irmãos? Então, meus queridos, amados irmãos, a oração ela sempre foi praticada de uma forma diversa, como do ser humano suplicar os favores divinos. Também em alguma situação que você precise, não só de dor, não só de alguma situação ou outra assim, de casamento, mas um desejo seu, que você quer ter uma coisa ou outra, coloque nas mãos de Deus, ore também. Porque Deus ele vai lhe atender, Deus vai abrir essas portas. Olha, eu tenho muita história de oração para contar, porque se eu contar eu não vou terminar isso aqui, sabe? Mas tenho muitas coisas que vocês vão acreditar porque são crentes. Vão acreditar porque são crentes, mas coisas que só Deus faz pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Irmãos, um segundo aspecto prático na questão da doutrina da oração é quais os motivos na prática da oração. Quais os motivos para a prática da oração? Lucas 11, verso 9 e 10 está escrito assim: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então veja que os motivos da prática da oração é que Deus ouve e lhe responde. É o texto bíblico que Lucas, não é um pouco diferente lá de Mateus 7, versos 7 e 8, porque são evangelhos sinóticos, né? Aqui é Lucas, a gente sempre fala de Mateus 7, né? Que é o mesmo verso, que é o mesmo texto. Então, a oração, irmãos, é o elo de ligação que nós precisamos para recebermos a bênção de Deus. O que é o elo? Numa corrente. Não liga um com o outro assim, né? Então, a oração é esse elo que nos liga com Deus. Que nós recebemos a bênção nessa ligação com Deus. Por isso que nós temos que ter esse motivo de orar, irmãos queridos. Mas uma coisa que a gente discute, para que não venha a nós também, infelizmente, é uma realidade que há crentes que não acreditam na prática da oração. Quem não ora está declarado verdadeiramente que não acredita na prática da oração. Por isso que a gente precisa ganhar esse conhecimento. Por isso que a gente precisa ser exortado a orar. Porque nós precisamos da ajuda de Deus. Nós somos limitados, nós não enxergamos lá na frente. Só Deus é quem enxerga. Muitas das vezes a gente quer fazer um projeto, uma coisa e outra, mas você precisa primeiro colocar na mão de Deus, que é lá na frente. Você pode achar que é bom, entender que é bom aqui agora, amanhã vai ser bom, mas e depois? Só quem vai saber é Deus. Depois pode ser uma tragédia, pode ser uma vergonha, pode ser uma decepção, mas se nós colocarmos na mão de Deus e Deus lhe abrir essa porta, lhe dar essa condição, vai ser sucesso todo o tempo. Porque Deus abriu, porque Ele viu lá à frente, o futuro, só Deus. Por isso que devemos orar. Por isso que são motivos da prática da oração. Porque Deus vai abrir essas portas para você. Então vamos ouvir alguns motivos por que devemos orar. Primeiro, Jesus mandou que os discípulos orassem. Mateus 26, 36 a 46. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pronto, 2 textos importantíssimos para a gente crer e confiar no poder da oração. Esse primeiro texto, então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Foi quando eu já falei anteriormente. Deixou eles lá orando e Jesus foi lá para o jardim orar sozinho com Deus. Não é? Uma oração intensa, porque o projeto que ele tinha recebido do Pai era difícil e precisava muito de orar para que Deus revestisse todo aquele peso que ele ia receber, que todos os nossos pecados.
Então, o segundo, irmãos, motivo é Jesus ensinou a orar. Está lá em Mateus 6, não coloque aqui não, que nós vamos ler não, viu? Versos 5 ao 15, quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar. Então, veja bem, meus queridos, Jesus ensina a eles como deve ser a oração. E não se pode orar, Jesus vai falando, como os fariseus. Os fariseus, como a gente conhece a história, eram religiosos, que se diziam de Deus, mas eram grandes hipócritas. Eles oravam para ganhar a confiança do povo, para ser visto pelo povo como homens poderosos, para que ele pudesse ter o poder sobre o povo de Deus. Então, essa era uma oração fariseia, não é? Então, eles oravam e Jesus ensina aos seus discípulos como eles deveriam orar. Não se pode orar como eles, porque eram cheios de mentira, engano e hipocrisia. Mas sim, nós devemos orar com sinceridade e objetivos. Não é? A gente precisa muito aprender a orar, porque tem aquela oração específica. Não é? Ainda me lembro também, quando novo na fé, tudo isso é uma preparação de Deus. Eu encontrei com o pastor Ayrton, ele hoje é falecido, ele morreu pregando no culto de final de ano. Pregando, no púlpito ele morreu, que foi assim que Deus determinou para ele. Chegou a hora dele, ele foi, que nos ajudou muito ali na congregação de Moita Bonita, no primeiro dia que nós fomos para lá, foi ele quem levou os móveis, não é? Que a gente levou para montar a congregação lá, foi ele na caminhonetinha dele, uma pampa vermelha, ainda me lembro. Foi ele que me orientou isso. Uma vez eu cheguei na Convenção Batista Sergipana, e eu ainda novo, e ele encontrou comigo e disse: meu irmãozinho, faz favor. E eu fui. Disse: como é que você vai? Então ele começou a falar alguma coisa. Eu sei que ele termina dizendo assim: olha, quando você for orar, alguma dificuldade ou outra que você tenha, você coloque isso na frente da sua oração como uma oração específica para aquele problema, para aquela situação ali. No momento é aquela situação, como aqui nós oramos hoje. Uns oraram pela família, outros oraram pela evangelização, outros oraram pelo ministério de música, pela juventude, e assim foi, não é? Então, orações específicas naquele momento, até mais grave, uma situação mais grave, é oração, qual foi a oração que eu falei? Específica, oração específica. Eu não quis fazer teste com vocês não, é que eu esqueci mesmo. Oração específica. Não é? Então, meus queridos, amados irmãos, o terceiro motivo é a oração sincera, ela é recompensada. Que bom a gente entender isso. Né? Vamos lá para o primeiro. Jesus mandou que o discípulo orasse, então a gente tem como ordem do mestre orar. Não é? Precisamos orar. O segundo, Jesus ensinou, ele próprio ensinou aos discípulos a orarem. E o terceiro, a oração sincera é recompensada. Deus é tremendo. A natureza de Deus é abençoadora. Então, se você ora, Deus lhe recompensa. Deus lhe abençoa. São motivos, não é? Motivos para a gente orar. Então, Jesus, ele salientou essa necessidade. Para que você peça, para que você busque e bata, porque ele vai lhe dar. Ele vai lhe recompensar a sua busca, não é? Aí vamos dizer que você trabalha de manhã cedo. Antes de você sair, você vai orar. Deus vai lhe recompensar por essa fé. Você se acordou mais cedo, confiou no poder da oração, para depois ainda sair para trabalhar, pode ter certeza que Deus vai estar com você lhe recompensando por essa atitude de fé que você teve buscando a Ele pela oração. É o que a gente vai aprendendo. O quarto, o crente, isso eu acredito que você sabe, né? O crente não sobrevive sem oração. Não adianta você dizer que é um crente e não orar. Está precisando se converter. Então, o crente não se sobrevive sem oração. Não adianta botar desculpa. Estou cheio de serviço, cheio de trabalho, ainda tenho coragem de dizer, Deus sabe de todas as coisas. Se disser na minha frente, eu vou dizer, e sabe mesmo, se prepare pela recompensa. Eu não vou pensar duas vezes para dizer isso, porque eu não vou deixar você sofrer nem ser enganado. Eu vou lhe ajudar. Então, o crente, ele precisa orar, ele só sobrevive com oração. Sem oração, ele não sobrevive. Porque qual foi o primeiro motivo? Que Jesus manda os discípulos orar. Nós não somos discípulos? Quem é o nosso mestre?
Jesus Cristo. Então nós temos que obedecer, não é? Então, irmãos queridos, devemos orar para receber, para achar e ver, para se abrir aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você quer ver acontecer em sua família, em sua vida, em seu casamento, na vida de seus filhos. Meus irmãos, meu pai era um daqueles que bebiam mais muito, o dia inteiro. Ele era um homem grandão, fortão, então ele aguentava muita cachaça. Ele bebia quase a semana inteira, e seguidamente. Pela oração de minha mãe, ele ficou livre da bebida. Ele deixou de beber. Jamais alguém poderia dizer que ele tinha deixado de beber. Ninguém acreditava que jamais, mas Deus tem poder, e pelo poder da oração. Meu pai deixou de beber, coisa incrível. Esse é o nosso Deus, viu? Mas é preciso clamar, pedir, buscar, bater, é preciso. Quarto e último, irmãos, que é esse: o crente não sobrevive sem oração. Então você vai entender o que a água representa para a planta, não é? Representa a oração para a vida do crente. Alimenta a vida do crente. Porque uma planta sem água, ela morre. O crente sem água, ele morre. Sem oração, ele morre. Não é? Então, meus queridos irmãos amados, o crente que não ora tem uma vida estéril. Então é preciso orar. O crente sem oração não tem vida. Outra coisa importante, irmãos, que é para a gente fechar nessa conclusão: você ora, você já aprendeu como orar, essa resposta vai estar em nós, com Cristo, pelo seu Espírito que está aqui agora com a gente, está em sua vida. Você ora, não queremos ouvir as respostas, que eu também vou fazer isso para mim. Minha pergunta a mim mesmo: se eu oro, se vocês oram? E nós já aprendemos a orar? Tiago deixa para nós hoje um grande ensinamento pela sua carta, ou melhor, o seu livro, não é? Para que a gente tenha uma direção para alcançar o que nós precisamos. Então, as nossas práticas declaram sim ou não. Na minha prática, eu vou declarar se eu oro ou não. Na minha expressão de minha oração de fé, eu vou declarar diante da minha expressão. Ou vou declarar sim ou não. Não é isso? Então, os discípulos pediram que Jesus Cristo ensinasse a eles. E Jesus ensinou, porque eles não sabiam. Se eles pediram a Jesus. Se eles pediram, porque eles não sabiam. Se eles soubessem, claro e evidente, que eles não iam pedir. E se a gente não sabe, é preciso pedir. Mas eu fiz um gráfico, rapidamente, sobre nossas orações, em uma escala de 1 a 10. Eu vou colocar para vocês aqui a minha posição e vou perguntar a vocês a posição de vocês. Esse gráfico que eu elaborei aqui, essa oração da escala de 1 a 10. Petição: o que é que vocês entendem que os crentes oram de 1 a 10? Na oração de petição, de pedir. De 1 a 10. Eu não vou dizer o meu número agora que eu coloquei aqui, para não incentivar vocês a quererem tomar um número parecido com o meu. Não, mas a gente quer saber isso. A oração de petição, de 1 a 10. 10, pronto. A igreja concorda? Não, a senhora quantos? Não, eu quero que a senhora generalize os crentes. 6. 4. Vocês querem opinar? 8. Eu estou com Josefa, 10. Porque o povo pede mais. Pede mais. Agora, na oração de gratidão. 10 lá, o outro. 10. Todo mundo, para mim é 8.
Na hora, o povo agradece menos. Isso é uma opinião pessoal minha, a de vocês e a minha. Eu, para agradecer, eu vejo que os crentes agradecem pouco. 8. Agora, para a oração de confissão, confessar o pecado. 5. 3. Eu coloquei 4. Para a oração de exaltação. Hã? Então vocês vão ficar agoniados comigo que eu botei aqui. 4. Eu também com Adroaldo, 2. A oração de exaltação, 2. Poucos, você pode ouvir que é poucos. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Não discordo da opinião de vocês. Então, irmãos queridos, a gente vendo esse gráfico, porque, veja bem, que nós todos como crente, nós somos propícios mais a petições, não é? Ninguém esquece de fazer pedido a Deus, né? Pode falar. Dos crentes, seja conosco ou seja em outros lugares, que a gente analisa sem julgamento, não é? Só o que a gente analisa. Gratidão, nós somos relapsos para agradecer, não é? Isso mostra que queremos perder mais do que agradecer, nunca querendo agradecer. Na confissão, somos medrosos, muitos crentes são medrosos, não é? Essa realmente é uma infeliz verdade, não é? Tem medo de confessar o pecado, mas não adianta. Se Deus é onisciente, Ele sabe nosso pecado. E a gente precisa confessar. Por isso que eu coloquei 2 ali com o nosso irmãozinho ali, não é? Confessar. Então, essa é uma infelicidade. Então, irmãos, nós queremos assumir e precisamos meditar sobre tudo isso nessa questão da nossa vida cristã, de querer aceitar o que Jesus ordena para nós. Orar. Oração tem poder. Jesus foi o exemplo da oração e Ele quer que a gente possa vencer essas batalhas diárias pelo poder da oração. Várias ilustrações e testemunhos nós ouvimos hoje aqui, que se eu fosse pedir para vocês, vocês também teriam muitos para falar sobre respostas de oração. Mas que para nós, nessa noite, a gente possa ganhar forças, ânimo, para orarmos, como disse Paulo à igreja dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, que a gente ore sem cessar, porque nós vamos vencer, sabendo que você vai encontrar barreira, alguma dificuldade, outra de trabalho, disso e daquilo, mas rompa. Converse com Deus, para Deus ir lhe dando a direção, a sabedoria, para você alcançar o progresso que você deseja, a prosperidade da sua vida espiritual. Amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé. A nossa irmã querida e amada diaconisa, pequena no tamanho, mas grande na fé, vai estar orando ao Senhor e nós vamos orar com ela. Louvamos sim, meu Deus, por essa bondade do Senhor. Nos ensinaram essa doutrina da oração, em nome de Jesus Cristo. Aprendemos hoje, ó Deus, a necessidade que nós temos, meu Deus, ajuda-nos, nos dá força física e espirituais, para orarmos todo instante. Que o Senhor coloque, Pai, o desejo nos nossos corações, meu Deus, sim, de estar Senhor. Sempre, meu Deus, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, ó Deus. Perdoando, ó Deus, as nossas falhas, Pai. Muitas das vezes, Pai, deixamos de fazer aquilo, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Coloca nas nossas mãos para fazer, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Completamente, ó Deus. Deus. Estar eternamente com o Senhor, Pai. E precisamos da ajuda do Senhor, Pai, na nossa caminhada, Pai. Obrigada, Deus, por essa palavra maravilhosa. Louvamos, ó Deus, pelo teu ensino, pelo teu Espírito sendo nosso professor aqui nesta noite.
para Em nos nome falar, de Jesus para nos Cristo. exortar, para nos ajudar, ó Deus. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia, ó Deus, por mais esse culto, ó Deus, e que o Senhor, meu Deus, nos leve para os nossos lares, debaixo da tua proteção, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Então, os Senhor. teus anjos ao redor de Guarda-nos, cada ó um Deus. dos nossos irmãos, ó Deus, nos dá um sono reparador na presença do Senhor, Pai. É no nome de Jesus, teu Filho amado, que nós te oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos lares, sobre essa igreja vencedora, gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que ora, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que ora, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja santa, viva, do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados. O Erson, ajuda a nossa irmã Josefa aqui, viu?